inclusive utilizando a ferramenta aqui do FedWatch, que é praticada ali e disponibilizada pelo CME Group, nós temos as expectativas do mercado em relação às próximas reuniões medidas pela curva de juros lá nos Estados Unidos. Para setembro, Francisco, 0% de chances de manutenção. Então o mercado já está projetando este corte, já abraçou essa narrativa, não tem nem chance, pelo menos neste primeiro momento. A gente sabe que as expectativas elas vão oscilar bastante até setembro, porque serão divulgados diversos dados até lá, dados de inflação, dados de emprego, dados de atividade norte-americana. A reação imediata depois da comunicação do Fed de ontem é nenhuma chance pela curva de estabilidade nos juros, ou corte de 25, que é o cenário mais provável, ou corte de meio ponto percentual, lá para 4,75% a 5% de intervalo, com 13% de chances. Então já aumenta a chance de um corte maior. O mercado coloca suas garras para fora, fala, vamos pressionar um tantinho, vamos ver se a gente consegue convencer os dirigentes de que um corte maior seria mais bem-vindo para a economia. Neste momento, a maior parte do mercado apostando em 86,5% de chances de corte de juros de 25 pontos base. Por que um ponto específico? Além de toda a fala do Fed, além de todo o comunicado, Powell disse ontem que, apesar de não decidir em reuniões futuras, o que inclui setembro nesta discussão de ontem, se a inflação ajudar, o corte poderia estar em análise já em setembro. Olharemos o balanço de riscos. Senhor Francisco Alves, sem chances de manutenção para o mercado. Pelo menos é o que está se entendendo agora, está se visualizando nesse momento, principalmente os investidores internacionais, agentes, participantes de mercado, depois da divulgação da decisão de ontem e o discurso do Sr. Jerome Powell. É verdade que nesse período, você mostrou aí com propriedades, mais uma vez, teremos muitos dados indicadores importantes, relevantes para a economia americana. Temos também o cenário político nos Estados Unidos, o desenho já do meio para o final aí da reta eleitoral, e também temos essa situação geopolítica aí que vai se agravando de alguma maneira lá no Oriente Médio. Acho que são componentes importantes, o mercado deve olhar com um pouquinho mais de cautela. Claro, estamos otimistas, o mercado fica otimista com todo esse comunicado, mas acho que ainda tem um bom período aí, começando amanhã já pelo payroll, teremos ainda um bom período aí de análises de dados e indicadores econômicos. Senhor André Moraes, se esperava confiança suficiente para cortar juros nos Estados Unidos. Sempre se falava em confiança. Precisamos de confiança para iniciar o ciclo de cortes. Powell disse o seguinte, que as leituras de inflação do segundo trimestre deram mais confiança para os dirigentes. Então ela parece finalmente aparecer esta confiança tão desejada. O mercado de trabalho na avaliação do Fed também continua forte, mas mais moderado do que estava se apresentando alguns meses atrás, alguns trimestres atrás. Então se monta todo este cenário, o mercado fica bastante otimista, o que reorganiza nos mercados de renda variável mundiais em relação, claro, a este possível corte de juros em setembro. Como você pensa este início de ciclo lá nos Estados Unidos? Bom, primeiro sobre o comunicado ontem, né? O que o mercado entendeu que uma porta que no comunicado anterior ficou entreaberta, né? Que era o corte de juros em setembro, agora se escancarou. Por isso que ninguém mais aposta na manutenção e sim um corte já em setembro. Agora, de certa forma, este resultado ou este comunicado, para mim pelo menos, ele atendeu a expectativa, ele não foi melhor do que a expectativa, então ele atendeu a expectativa. Então muita coisa, no meu entendimento, né, já está no preço, quer dizer, as altas recentes do mercado essa semana já precificaram, além, é claro, né, de bons balanços aí vindo das empresas de tecnologia, este corte de juros para setembro. Um cuidado muito grande que eu tomo a partir de agora, olhando a história, e diferente do Brasil, que geralmente sobe com a queda nas taxas de juros, historicamente o mercado americano cai quando lá nos Estados Unidos começa a cortar juros, geralmente após esse corte de juros. Então a gente começa já a tentar enxergar se essa história vai se repetir, portanto, se isso vai criar alguma pressão no resto do mundo, ou se dessa vez o mercado americano, que desde 2008, né, não sabe o que é cair de fato, a não ser com aquele breve período lá em 2020, quando veio a crise do Covid, né, mas aquilo não foi um problema americano, foi um problema mundial, né, e, portanto,
vamos ver se a Bolsa Americana, que desde 2008 não cai, sente alguma coisa a partir de setembro, tá? E toda vez que eu comento isso, o pessoal fala, André, mas está certo mesmo? Sim, né? Quando você observa a relação de juros nos Estados Unidos e a evolução da Bolsa, né? O corte de juros nos Estados Unidos geralmente vem acompanhado de uma queda no mercado lá nos meses que se seguem. Então esse é o cuidado que entendo que a gente aqui no Brasil precisa tomar a partir de agora, de observar como é que vai ser esse movimento da Bolsa a partir de setembro, quando essa taxa de juros começa a cair. É isso, Gabriel. Perfeitamente. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like aqui na programação do YouTube e acompanhar o restante dos nossos conteúdos. Eu deixei separado aqui 2 vídeos super interessantes sobre economia e negócios. Então, clique nestes links e, claro, acompanhe o restante da programação da BMC News. Informação que gera valor.